Olá, começa mais uma edição do Giro de Política desta segunda-feira. Foi sancionada na Assembleia Legislativa de Goiás o projeto de lei que dá direito ao idoso de manter um acompanhante no período que estiver internado ou em observação em hospitais de Goiás. Conforme o texto da lei, os hospitais da rede pública estadual e privada do estado deverão afixar cartaz ou placa em local visível, informando sobre o direito do idoso. Esse cartaz ou placa deverá conter obrigatoriamente a seguinte informação: ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante conforme o disposto no artigo 16 da Lei Federal número 10.741/03. E mudando de assunto, presidentes de 10 partidos políticos divulgaram notas no último domingo em apoio ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, 10 siglas se manifestam contra o pedido de impeachment de Moraes e saíram em defesa da democracia. Mas quem vai trazer detalhes sobre esse assunto é o jornalista do Hoje, Felipe Cardoso. Olá, Felipe, quais as informações que você traz? Olá, Raquel, tudo bem? Olá a todos que nos acompanham. Pois é, Raquel, exatamente isso. Ao todo, 10 siglas saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes, que o presidente Jair Bolsonaro pediu recentemente, melhor dizendo, na última sexta-feira, o seu afastamento por meio de impeachment, A reportagem separou aqui os partidos que pediram que fizeram, melhor dizendo, essa defesa pela democracia. São eles o DEM, o MDB, o PSDB, o PDT, o PSB, o Cidadania, PCdoB, PV, Rede e PT. Esses partidos, Raquel, eles se manifestaram em defesa da democracia, da harmonia e independência entre os poderes, Eles argumentaram também nesse documento, ao qual eles assinaram nesse final de semana, que a crise sanitária e econômica que o país enfrenta devido ao avanço do coronavírus deve ser tratado como o principal problema enfrentado nesse momento e esses desentendimentos devem ser escanteados. Outro detalhe que nós separamos aqui é que, além do fato do presidente Jair Bolsonaro ter pedido impeachment ao Senado na última sexta-feira, o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado Federal, já declarou que provavelmente esse pedido deva ser rejeitado pelos senadores. Raquel. Certo. Felipe, continue aqui com a gente, que daqui a pouco te chamo para falarmos sobre o último boletim divulgado sobre a saúde do ex-prefeito Iris Rezende. Juíza da Justiça Federal de Brasília rejeitou denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o caso do sítio de Atibaia, em São Paulo. Os demais envolvidos no caso, como Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, também tiveram denúncia rejeitada. De acordo com a magistrada, parte dos crimes imputados a Lula já prescreveram. O Ministério Público Federal pediu que o caso fosse reaberto após decisão do Supremo Tribunal Federal, que anulou atos praticados pelo ex-juiz Sérgio Moro do Paraná. Mas, para a juíza, o MPF não apresentou novas provas válidas para reabrir a ação, nem fez a adequação da peça acusatória, considerando a nulidade da denúncia original, por conta da parcialidade de Moro, julgada pelo Supremo. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do PSD, disse que ainda não há possibilidade de construir uma candidatura viável de terceira via para as eleições de 2022 para a presidência da República. Segundo ele, o Brasil não está condenado a uma escolha de Sofia, em referência ao cenário atual, em que a população pode ter que escolher entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, e que não vê evidências de que Lula se beneficiaria de uma perda de popularidade de Bolsonaro. O nome de Meirelles chegou a ser mencionado como possível vice na chapa de Lula. Sobre esse tema, o político afirma não ter recebido um convite formal. Portanto,
essa situação não existe e que não trabalha por hipóteses. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre o atual estado de saúde do ex-prefeito Iris Rezende. Quem traz mais detalhes é o jornalista do Hoje, Felipe Cardoso. Felipe, quais as informações que você tem sobre o boletim atual? Pois é, Raquel, diferentemente das últimas semanas, onde trouxemos notícias boas e positivas a respeito do quadro de saúde do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, dessa vez, infelizmente, a notícia não é boa assim, O ex-prefeito teve um quadro de convulsão e, consequentemente, passou por arritmias cardíacas e precisou retornar à UTI do Instituto Neurológico de Goiânia, onde segue sendo observado. Nós separamos aqui, Raquel, o posicionamento de uma equipe de 5 médicos do Instituto Neurológico de Goiânia, que divulgou um boletim nas últimas 24 horas dizendo que o estado de Iris Rezende é crítico, ele segue respirando por ventilação mecânica e está sedado, Ele também, Raquel, faz uso de medicação para manutenção da pressão arterial. Conforme a nota divulgada por esses 5 médicos na tarde de ontem, o que gerou a instabilização do quadro de Iris Rezende foi exatamente essa crise, ocorrida no quarto onde ele se encontrava internado, Conforme nós mostramos, na semana passada ele foi visitado pelo governador, visitou o prefeito, melhor dizendo, o governador Ronaldo Caiado, e a família estaria ali atenta, se precavendo aí em relação a essas visitas para que pudesse evitar qualquer quadro de contaminação do ex-prefeito, Nós continuaremos acompanhando os desdobramentos desse quadro de saúde do ex-prefeito, que segue sendo avaliado pela equipe médica. Os boletins são divulgados ao final da tarde de todos os dias e amanhã nós teremos novas informações a respeito do quadro de saúde dele. Obrigada, Felipe, pelas informações e continuamos em oração pela total recuperação do ex-prefeito Iris Rezende. Termina aqui mais uma edição do Giro de Política. Nosso objetivo é deixá-lo bem informado com notícias locais, nacionais e internacionais. Até amanhã.